assim? Ele não tem ingerência nenhuma dentro do Conselho Federal de Medicina, nem do Conselho Regional do Distrito Federal. Ele não pode determinar esse tipo de coisa. Fim de papo. E aí, cidadãos e cidadãs de Nova Alexandria, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Eu vou indo. Não muito bom, não. Mas a gente vai indo. Vamos tentar bater um papo rapidinho aqui hoje sobre a minha vida como médico e vamos ver até onde a gente consegue chegar. Bom, eu sempre fui um cara muito inteligente e sem muitos recursos. Eu não sou uma pessoa rica, pretendo um dia ser, talvez, quem sabe. Mas meu pai veio do Morro do Urubu, aqui em Pilares, e minha mãe veio da favela do Jacarezinho, ali, Jacaré, né? Perto dali dos ex-combatentes, ali em Benfica, do conjunto dos ex-combatentes, né? Meu avô era dali daquele quartel. Então minha família nunca foi uma família de muitos recursos e eu sempre tentei ser o melhor filho possível para o meu pai. Então sempre tentei dar a ele o melhor retorno possível dos investimentos dele na minha educação. Meu pai estudou bastante, trabalhou, meu pai foi carteiro durante muitos anos e quando ele terminou a faculdade de contabilidade, ele acabou se tornando bancário, não é banqueiro, né? E trabalhou a vida inteira em banco, se aposentou em um cargo bem razoável, com uma renda boa, mas nada de enriquecer ninguém. Dito isso, aos 16 anos eu passei no vestibular, finalzinho de ano, entrei na faculdade logo no início do ano seguinte, já com 17. E um belo dia, isso foi lá na década de 80, tá? Bem pra lá. Um belo dia, meu pai tomou uma lapada financeira quando o senhor governador da época resolveu ficar com a grana dele, do fundo de previdência. Isso é típico de governo de esquerda, né? Meter a mão nos fundos de pensão dos outros. E aí meu pai ficou duro e virou para mim e falou: olha, vai ficar ruim de eu te ajudar daqui para frente. Eu, como sempre fui um cara meio entronchado com essas coisas, parti para dentro e falei: não, sem problema, gente, mete a mão na massa, vamos fazer alguma coisa. Parar eu não vou, desistir nem pensar. Comecei a participar da equipe de natação cedinho, antes de entrar na aula. E quando terminava, eu ia fazer aquilo ali, que é uma coisa que eu sei fazer, né? Não, mais pra cá, assim, essas duas coisas aqui, violão e baixo. E comecei a tocar com os grupos de acompanhamento musical do coral, do folclore, e assim a gente foi tocando a vida. Num determinado ponto apareceu para mim um estágio remunerado, na realidade um acadêmico bolsista no Hospital Geral de Nova, no Hospital da Faculdade de Nova Iguaçu, Hospital Universitário São José. E lá eu trabalhei muito tempo na pediatria, como acadêmico bolsista, sempre com médicos acompanhando e tal. Aprendi bastante, por ser um hospital universitário, ter professores e tal. Aprendi muita coisa e logo que eu me formei, eles já me contrataram como médico para ser o terceiro médico do plantão de domingo, mesmo sem eu ter nem começado a especialização em pediatria, porque eu já atuava ali há 2 anos e meio na pediatria, todo mundo já me conhecia, sabia da minha capacidade e assim eu fui tocando minha vida. Ah, pois bem, hoje eu sou pediatra, atuo na área de terapia intensiva infantil há muitos e muitos e muitos anos e um belo dia eu recebi um convite para participar de uma chapa para o CREMERGE. Até aquele ponto, para mim, o CREMERGE era a entidade que me dava a minha carteirinha de médico e que eu tinha que pagar a anuidade. Só. Era isso que eu sabia do CREMERGE. Mas, por ser um desafio, e eu não gosto de deixar nenhum desafio passar, caí dentro dessa com o pessoal da chapa e fui eleito. Estou do meu segundo mandato como conselheiro do Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro, além dos meus 30 e muitos anos de medicina nas costas. Então eu sou uma pessoa que tem um pouco de noção
não só de saúde, mas também dessa parte, digamos assim, burocrática que o Conselho precisa fazer. Para quem não entende muito disso, o pessoal fala por exemplo, dos advogados, tem a OAB, Conselho Regional de Farmácia, o CRF. Né? Você tem o de enfermagem, você tem de fisioterapia, de contabilidade, tem muita coisa, muitas. São vários conselhos e esses conselhos são autarquias federais independentes e que atuam em três partes básicas. Regulatória, ou seja, nós criamos regulamentações, normas, técnicas, damos pareceres, fazemos notas técnicas a respeito de determinadas áreas dentro da medicina para que ela possa se manter normatizada e funcionante. Nós também temos a ação cartorial, ou seja, a gente vê documentação, carteira de médico, a gente confere para ver se está tudo aqui na documentação para poder liberar a carteira de médico. Fazemos também a anotação técnica do grau de especialista que a pessoa tem, né, que é o RQE, o registro de qualificação de especialista, e também temos a parte judicante, ou seja, nós julgamos médicos. Qual é a função do sistema conselhal da medicina e do Conselho Federal de Medicina? Proteger a sociedade e proteger a medicina. Então, a gente não só protege dos maus profissionais, como protege a própria medicina em si de ataques externos, digamos assim. Os piores ataques que a gente tem recebido é a quantidade imensa de faculdades de medicina que foram criadas ultimamente aí e que definitivamente não existe gente suficiente para ensinar de forma adequada essas pessoas para que elas saiam dessa faculdade com uma formação mínima adequada. Da mesma forma, você não tem especialistas suficientes para treinar essas pessoas nas residências quando elas saem da faculdade. Então nós vivemos no presente momento digamos que um vácuo de conhecimento muito grande, com muita gente recém-formada sem qualificação adequada entrando no mercado e cada vez mais faculdades de medicina sendo abertas. São 450 hoje em dia. Qual é a intenção disso? Você ter muitos médicos jogados no mercado com um salário pela lei do mercado, sempre caindo, para que você possa ter uma Cuba aqui, exportando médicos escravos para trabalhar em outros países, ganhando um salário vagabundo e a maior parte ficando para o Estado. E isso não pode acontecer. Então, a função do Conselho é proteger a medicina, proteger a saúde e proteger a sociedade em geral. O Conselho Federal, além disso, ele ainda é uma corte recursal, ou seja, um determinado julgamento que nós façamos aqui no Rio que não tenha o resultado, sempre vai ter alguém que não vai gostar do resultado, né? Se essa pessoa recorrer, o recurso vai para o CFM e eles avaliam. Da mesma forma, na parte técnica, muitas coisas que estão nos regionais, eles veem lá que pode ser aplicado a nível nacional, então eles criam regulamentação nacional que tem que ser seguida pelos médicos do país inteiro. Ok? Entendido isso? Então, essa é a nossa função como conselho. A sindicância, que é a fase inicial de um processo, é uma fase, digamos assim, onde a gente busca indícios de haver alguma coisa errada ali. E ela é aberta toda vez que chega uma denúncia ao conselho. Então, se alguém chega e fala, olha, o médico fulano ali me atendeu sem jaleco. Não existe nenhum impedimento ético nem técnico que faça com que a pessoa seja obrigada a atender de jaleco. Mas se chega uma denúncia dessa, e o conselho acha que pode ser interessante, ela vai pedir esclarecimentos ao médico.
E o médico vai mandar um pedaço de papel escrito: meu jaleco estava na lavanderia. E ótimo, a gente arquiva a sindicância e já foi. Né? É basicamente assim que funciona. Mas se chega, por exemplo, meu filho apareceu com um quadro de pneumonia, teve diagnóstico, deram remédio, ele foi para casa, no dia seguinte ele estava pior, chegou no hospital e morreu de cara. Então aí já é um caso bem mais sério, que a gente vai receber essa denúncia, vamos pedir esclarecimentos aos médicos, vamos ver até onde isso vai com os esclarecimentos de cada um, e aí a gente vai ver se houve alguma falha técnica ou ética em algum ponto, e a partir daí a gente dá andamento no processo ético profissional, que é uma fase posterior, onde você realmente vai avaliar a fundo para saber se existe uma culpa, se existe realmente um erro, aí você vai verificar prontuário, você vai procurar testemunhas, você vai conversar, vai pegar depoimentos, é uma fase posterior. Óbvio que na sindicância não há necessidade de um advogado. Mas quando vira processo, sim, é bom que o médico tenha um acompanhamento de um advogado e até o denunciante também tenha um acompanhamento de um advogado para que o processo corra dentro dos trâmites adequados que são definidos pelo Conselho Federal de Medicina. Então, os conselhos não estão acima da lei. Tudo que acontece dentro do sistema conselhal, em todos os conselhos, ele está adaptado às regras constitucionais. Porém, os conselhos são entidades independentes, elas não são dependentes do sistema jurídico. Eu não preciso dar satisfação ao juiz da vara tal quando eu sou obrigado a abrir um processo contra um médico. Preciso sim, caso isso tenha vindo de ofício do juízo, querendo saber a respeito daquela atitude daquele médico naquele determinado caso. Aí sim, a gente vai fazer toda a investigação, terminando a gente encaminha para o dito cujo do médico, do juiz, para ele saber o que nós achamos da coisa. Então, por que eu estou dando essa volta toda? Para afirmar que eu sei muito bem do que estou falando. E aí a gente vai entrar no caso que me causou asco agora, bem recentemente. E eu sempre digo nos vídeos, eu não costumo fazer juízo imediato de valor para fazer um vídeo. Eu sempre vejo as coisas acontecendo, fico esperando que elas se solidifiquem, sedimentem, para que a partir daí eu possa fazer um juízo de valor. E aí sim eu gravo um vídeo e boto aqui no canal. Mas nesse caso não tem como. Nesse caso a coisa já foi muito bem sedimentada, já foi muito bem solidificada, então a gente já pode detonar tudo. Como todos sabem, Jair Messias Bolsonaro, nosso ex-presidente, está preso por um crime inexistente em um julgamento completamente ilegal, totalmente fora dos ritos normais, e não é isso que vem ao caso, mas ele está engaiolado em uma cela, entre aspas, um quartinho trancado que ele fica na Polícia Federal o dia todo. Houve um outro caso parecido anteriormente de um certo outro presidente aí, que ficava lá na Polícia Federal também, só que lá no Sul. E ele recebia visita o tempo todo, as portas ficavam abertas, ele tinha equipamento de ginástica, televisão, tinha tudo o que queria ali. Né? Mas esse não pode receber visita, só a cada 30 minutos, tem dia certo para receber visita. E este primeiro, que ficou preso lá no Sul, não tinha grandes coisas de comorbidade a não ser o seu vício alcoólico. O Jair Messias Bolsonaro foi vítima de uma facada, uma tentativa de homicídio por um militantezinho sem vergonha, né, do PSOL, dentro daquilo que o José Dirceu considerou um erro nosso, né? Ou seja, aquele famoso ato falho. E depois dessa facada, obviamente, a saúde dele nunca mais foi a mesma. Né? Quando você leva uma facada que passa bem próximo do seu fígado, que destrói parte do seu intestino, você é obrigado a ficar com uma colostomia. Obviamente, um monte de aderências, fez várias cirurgias, uma atrás da outra. São mais de 10 procedimentos cirúrgicos num determinado tempo. Então, ele é uma pessoa com uma saúde debilitada. E é um idoso, ele tem 70 anos, como qualquer outro idoso.
Ele sofreu uma queda no quarto onde ele estava, na madrugada, não se sabe que horas, porque ele não lembrava que horas foi, ele não lembrava de nada, e a isso nós damos o nome de amnésia lacunar. É um sintoma neurológico importante. A partir do momento que um idoso sofre um acidente que tem sintomas neurológicos importantes, ele precisa ser investigado de imediato com tomografia, ressonância, se for possível, eletroencefalograma e observação rigorosa em ambiente hospitalar por 24 a 48 horas. Meu bom e velho pai, como eu já falei, há 10 anos atrás, no dia 2 de dezembro, ele partiu daqui para outra por conta de uma queda da cama. Ele estava em casa, dormindo, depois do almoço, como ele sempre fazia, acordou para ir no banheiro e quando ele tentou levantar, era um colchão muito alto, quando ele tentou levantar, o lençol pegou, enrolou no pé dele e ele caiu e bateu com a cabeça. Fez um cortezinho no supercílio pequeno, que não precisou sequer dar ponto. E de imediato eu levei ele para o hospital, aqui próximo de casa. Ele foi avaliado, foi tomografado, manteve a observação 48 horas, saiu, teve alta muito bem, obrigado. 2 meses depois, eu chego em casa e encontro meu pai andando, segurando na parede, com um passinho bem curtinho, assim, mal conseguia colocar um pé à frente do outro para andar. E eu falei, cara, não, tá errado. Meu pai, apesar dos 85 anos que tinha, era uma pessoa bastante ativa, que fazia aqueles quebra-cabeças mais complicados, fazia palavra cruzada das mais difíceis, aquele sudoku de número, ele sentava com um caderno daquele troço, fazia tudo muito rápido. Ele sempre foi muito bom de cabeça e de repente eu encontro meu pai andando daquele jeito, perguntei a data para ele acertou o dia e o mês, mas o ano ele regrediu no tempo assim, sei lá, 8 anos. Falou uma data completa, um ano completamente fora. Aí eu falei, cacete, vai dar não. Arrumei o velho, botei ele no carro, levei para o hospital e ele tinha uma baita de uma hemorragia bilateral. Né? Ou seja, ele teve um sangramento venoso. O sangramento arterial é um sangue que vem com pressão, então ele faz muito volume em muito pouco tempo. Ele dá sinal rápido. O sangramento venoso, não. O sangramento venoso ele fica ali, latente, ele vai sangrando bem pouquinho. O tecido cerebral vai se adaptando àquilo ali, vai se organizando, até que chega um ponto que a pressão começa a ficar grande demais. Né? Principalmente no caso dele, que foi bilateral, então todo o cérebro estava ali envolvido, né? Sem muita diferença de um lado para o outro. Se você tem esse sangramento de um lado só, aquele hematoma vai empurrando o cérebro para o outro lado, ele dá sintoma até mais depressa um pouco. Mas no caso do meu pai, não. Levou 2 meses para aparecerem os sintomas. E quando eu cheguei com ele no hospital, que tomografou e viu, o neurocirurgião já chegou, levou ele direto para o centro cirúrgico, abriu e drenou aquele hematoma. Meu pai melhorou um pouco. Eu até questionei ao neurocirurgião por que não drenar logo os 2 lados. Ele falou que seria uma coisa muito agressiva e tal. Aí meu pai ficou ainda uns 15 dias ali, mas ele melhorava, piorava, melhorava, piorava. O neurológico dele nunca ficou bom. Quando tomografou de novo, o lado oposto continuava com o mesmo volume de sangramento, basicamente. Né? Tinha liberado um lado, mas o outro não. Aí ele resolveu botar na sala e drenar o outro lado. E aí, depois disso, meu pai saiu dali, ficou no quarto algum tempo ainda, pegou uma infecção hospitalar e morreu de septicemia, com mais ou menos 1 mês de internação, por conta de uma queda da cama. Então, quando um médico diz que um paciente precisa ser examinado, isso é um protocolo internacional, não existe nenhum tipo de interferência externa que possa mexer nisso. Bandido é baleado em troca de tiro com a polícia, ele é levado para o hospital para ser tratado, fica lá algemado na cama, para depois ir para o presídio quando ele estiver recuperado. Agora, um ex-presidente inocente, que não fez nada e está sendo perseguido e torturado pelo sistema, não pode ter esse direito? Que mundo é esse? As denúncias chegaram ao CFM,
O presidente Galo solicitou ao Distrito Federal que abrisse uma sindicância para investigar essas denúncias que chegaram lá. E, afinal, ele foi visto pelos médicos da Polícia Federal, que são médicos e têm que responder ao Conselho Federal de Medicina, né? Então, é aberta uma sindicância. E aí, o imperador Alexandre o Grande, o primeiro e único sancionado em seu nome e dessancionado também, definiu que não vai abrir sindicância por... Como assim? Ele não tem ingerência nenhuma dentro do Conselho Federal de Medicina, nem do Conselho Regional do Distrito Federal. Ele não pode determinar esse tipo de coisa. Fim de papo. A sindicância tem que ser aberta e tem que seguir adiante. Os médicos que atenderam ele no primeiro momento precisam dar os esclarecimentos adequados, como seria feito em qualquer outra denúncia que chegasse lá, ou aqui no Rio, ou em São Paulo, ou em Minas, ou em qualquer outro lugar. Tem que ser aberto e o médico tem que responder. Não existe essa de cancelar por ofício uma coisa de uma autarquia federal a qual não se liga ao sistema judiciário. Ninguém nos conselhos no país inteiro estão sob a égide do Alexandre o Grande. O ovo que tudo vê. E agora que tudo pode. Senhores, não. Não é correto, não podemos deixar isso acontecer. Precisamos tomar uma atitude muito firme e esta sindicância tem que seguir adiante. Se depois ela virar um processo por alguma falha, por alguma negligência dos médicos que estavam lá e falaram que ele poderia esperar, sabendo que o protocolo internacional diz que não poderia, aí é outra coisa. Mas a sindicância tem que ser aberta e tem que seguir. Independente da vontade ou não desse ditadorzinho medíocre que está aí. Bom, para você que não me conhece, meu nome é André Luiz, eu sou médico carioca, agora você sabe que eu também sou conselheiro, sou instrutor de armamento e tiro, sou atirador desportivo, sou músico e estou aqui à disposição para vocês conversarem a hora que quiserem, principalmente sobre saúde. Estamos conversados? Então é isso. Nem vou falar nada de tiro desportivo hoje, também não vou falar sobre o Partido Conservador, que vocês têm que pesquisar. Ok? Dá uma busca aí, o Partido Conservador, na internet, que vocês vão encontrar o material para saber do que se trata. Né? O primeiro partido realmente de direita desse país. Não vou nem tocar nesse assunto. Ok? Então, beijo para vocês. Fui, se o imperador careca não resolveu me prender. Beijo!